do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, estamos, querido, diante da Tua presença. Te agradecer, Papai querido, por mais esta oportunidade, por mais este dia de vida. Colocar todos os meus irmãos, todos os Teus filhos, Senhor, na Tua presença. Tu conheces o coração de cada um, Pai amado. Eu oro também, Senhor, pelo Teu servo que vai trazer, Senhor, o Teu estudo, a Tua palavra. Venha abrir, Senhor, o seu entendimento, que a gente possa sair daqui, Senhor, transformado, entendendo a Tua santa palavra. E venha nos purificar, Senhor, com o Teu poder e com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Ficamos algumas quarta-feira ouvindo, os nossos irmãos que foram escalados. Alguns deles não estão aqui hoje, mas nós sentamos e ouvimos, independente do cargo dos nossos irmãos que ministraram as lições que aqui foram escalados. Hoje chegou mais uma oportunidade para nós estarmos ministrando a última lição desse trimestre. Glórias a Deus, de 2025. Aleluia, é o terceiro trimestre, Os irmãos sabem que o ano ele é dividido em 4 trimestres, Cada trimestre são 3 meses, então dá 4 no ano. E nós estamos já no terceiro trimestre, aleluia, e já iniciando na próxima quarta, o quarto e último trimestre de 2025, e tem o título da lição Corpo, Alma e Espírito. Essa lição aqui é muito boa. Nós já estudamos em outras ocasiões, em outros estudos da escola bíblica, e a escola bíblica ela sempre traz o ensino doutrinário. Então pode ver que a pregação da palavra ela é diferente do ensino, O ensino, tu pode dar essa lição agora em 2025, daqui 4, 5 anos, vai voltar o mesmo tema e o mesmo ensinamento, porque a doutrina, ela não muda, Ela permanece para todo sempre. E a pregação é conforme a revelação que Deus dá para aquele momento, para aquele povo que está ouvindo ali. Então, quando nós ouvimos um estudo doutrinário, vai estar fortalecendo aquilo que nós já recebemos em uma outra ocasião. Então, os irmãos, não deixem de participar. Aqueles que ainda não pegaram a revista, nós temos a revista depois disponível aqui para os irmãos participar do estudo bíblico. Glórias a Deus. Antes de nós estarmos lendo aqui, irmão, quero comunicar aos irmãos que não tiveram aqui no domingo, que nós tivemos uma entrada no ministério, ali do diácono Itacir. O diácono Itacir, ele estava morando em Quintão e veio morar agora aqui em Porto Alegre novamente, e ele foi direcionado por Deus, para estar congregando com nós no ministério do NAM. Então, o irmão deu entrada, é um conhecido nosso, sabemos do testemunho do irmão, é um bom companheiro da obra, e ele vai estar então participando com nós aqui no ministério. De repente os irmãos não vão ver ele muito durante a semana, porque o trabalho dele envolve o horário da noite um pouco, e se eu não me engano, a largada dele é às 20 horas, então vai ter culto que ele vai se esforçar até ela chegar atrasado, e outro ele não vai poder estar, a não ser nas folgas dele que cai mais no sábado. Então, se os irmãos não vêem o nosso irmão, saiba que é por causa desse motivo. Glórias a Deus.
Nós vamos estar então lendo a nossa última lição, aleluia, a lição de número 13. Os irmãos que têm a revista e querem acompanhar a leitura, aleluia, pegam aí a sua revista, última lição de número 13. Nosso texto áureo vai estar baseado em Atos capítulo 15 e versículo de número 28. Glórias a Deus. E depois a nossa leitura em classe também vai ser no capítulo 15, versículo 22 ao 32. Glórias a Deus. Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Glórias a Deus. Leitura em classe, os irmãos que gostam de ler, têm a oportunidade de ler um versículo cada um. Glória a Deus. Atos capítulo 15, Versículo 22 ao 32. 22. Então pareceu bem, vou refazer. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, e aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo-nos dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordamente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, Homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, ao quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e ajudando a multidões, entregaram a carta. Quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judá e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para nós chegarmos até esta lição de número 13, nós temos que lembrar que nesse período nós estudamos acerca da igreja em Jerusalém. Glórias a Deus. E os temas foram doutrina, comunhão, fé,
a base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. Então, ao longo desses 3 meses, nós estudamos 13 lições, com a lição de hoje, e eu creio que os irmãos que participaram absolveram algo da parte de Deus através da palavra, porque senão seria em vão, todas essas quarta-feiras, ali nós estudando a palavra e não ter nenhum conteúdo guardado daquilo que nós estudamos. Glórias a Deus. Então nós estudamos acerca, aleluia, na primeira lição, sobre a igreja que nasceu no Pentecoste. Que na verdade ela foi gerada nos discípulos um pouco antes do Pentecoste, e no dia do Pentecoste, então foi dado o parto da igreja em Jerusalém. Aleluia, a igreja que serviu de base para todas as demais igrejas que se comprometeram com a verdade em pregar a sã doutrina, e o Evangelho do Senhor. Então, nesta primeira lição, nós vimos que a igreja, ela tomou posse da promessa do Senhor lá no dia do Pentecoste, recebendo revestimento e capacitando a igreja para exercer a sua missão aqui na terra. Glórias a Deus. Por isso é bom os irmãos guardar a revista e de tempo em tempo dar uma estudada novamente em casa, para que o conteúdo que nós recebemos, ele seja avivado no nosso coração, novamente da parte do Senhor. E os irmãos vão ver que a vida vai ser bem melhor, vai ser edificada, porque nada melhor, irmão, para nós vencermos as lutas, as dificuldades, é nós estarmos edificados na palavra. Vencer essas obras, que o inimigo tem se lançado contra a igreja. Na segunda lição, nós vimos uma igreja de Jerusalém como uma igreja mãe, que se tornou exemplo para todas as demais, e chegou até os nossos dias de hoje, ali a servindo de exemplo. Então, o cristianismo, que foi fundado por Cristo, começou tudo lá em Jerusalém. Jerusalém foi a base, o berço do cristianismo, que depois, com o passar do tempo, foi se estendendo e hoje está espalhado por todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na terceira lição, irmão, nós estudamos também sobre esta igreja sendo fiel na pregação do Evangelho e testemunhando de Cristo no poder do Espírito Santo. Os irmãos olharam, o Espírito Santo sempre teve sob o domínio de toda a situação da igreja de Jerusalém. Quando eles iam tomar uma decisão, lá estava o Espírito Santo aprovando ou reprovando as atitudes da igreja e dos apóstolos. Nesse texto que nós lemos, tem uma passagem que diz que convidei ao Espírito Santo e a nós. Então veja que as decisões elas eram tomadas por pessoas humanas, mas também com a aprovação do Espírito Santo. E isso foi preservado através da fidelidade da igreja ali em permanecer fiel à palavra. Porque de nada adianta, irmão, nós recebemos a palavra e passamos de maneira diferente, de maneira torcida, de maneira errada, e pode com o tempo se tornar uma heresia. Eu não sei se foi o pastor Jefferson que deu exemplo, eu acho que foi no dia de ontem, que alguém contou para a pessoa algo e aquela pessoa foi passando para outra, e quando chegou lá no final, era totalmente diferente, a versão daquela pessoa que passou por último. E assim é a palavra de Deus, nós temos que ter o cuidado de ser fiel à palavra do Senhor. E a igreja em Jerusalém, ela continuou sendo fiel àquilo que recebeu da parte do Senhor e também da parte do Espírito Santo. Aleluia! O que decide, irmão, a verdade da nossa vida é a palavra. Não é o achismo do pregador, não é
a revelação fora da Bíblia, né, que alguns têm por aí e ficam aplicando. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser predominante para que a revelação de Deus, ela permanece fiel na nossa vida e nós possamos, no nosso dia de hoje, dar continuidade a esta palavra poderosa, aleluia, que esteve, né, à disposição da igreja primitiva e tiveram grande vitória através dela. Glórias a Deus. Na quarta lição foi estudada sobre uma igreja, aleluia, cheia do Espírito Santo, que suportou as aflições, dando testemunho do verdadeiro, dando testemunho verdadeiramente de Cristo. Então, o que fez aquela igreja suportar tantas provações, tantos embates da parte do inimigo, foi ela ter se mantida cheia do Espírito Santo. Glórias a Deus. E ser cheio do Espírito Santo, irmão. Ali ainda ontem nós ouvimos ali a palavra, o pastor Gerson não estava aqui no sábado de manhã, onde eu di uma introdução também sobre Gálatas 5:22, sobre a importância da virtude do Espírito Santo na nossa vida. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja virtuosa, é uma igreja que tem virtude para resolver os seus problemas, é uma igreja que tem maturidade, equilíbrio. Louvado seja o Senhor, ali é para tomar as decisões certas, debaixo da orientação do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é somente uma manifestação externa, aleluia, no receber o poder de Deus, sentir a presença do Senhor, mas naquilo que está lá dentro de nós, aleluia, a essência de Deus que foi implantada no nosso coração. É somente mantendo-se cheio do Espírito Santo que nós vamos vencer as provações como igreja aqui na terra. E olha que aqui nós estamos bem light, no Brasil nós estamos vivendo uma maravilha para se pregar o Evangelho. Se nós olharmos para outros países, que estão debaixo de opressão, de proibição, havia muitos enfrentando a morte para poder pregar o Evangelho, tem que ter muita graça mesmo. Esse dia até nós estávamos conversando, foi um mercadinho, não me lembro de qual assunto que surgiu, que será que realmente a pessoa, ela vai continuar firme ali na hora da morte, Se alguém chegar para te matar e te dizer, tu nega o Senhor ou não nega, Então é uma coisa que a gente ainda não viveu. Então para nós é fácil crer e dizer que nós vamos fazer. Mas será que na hora da prova real, que botarem ali uma metralhadora na tua cabeça e dizer, olha, tu nega o Senhor Jesus para viver ou tu vai morrer agora? Então, somente cheio do Espírito Santo, irmão, pessoas conseguiram prevalecer e permanecer na fé. Ali louvado seja o Senhor. Por isso a importância de nós no nosso dia, buscarmos a presença, zelar pela presença. Glórias a Deus, guardar, aleluia, a presença do Senhor na nossa vida, para nós não negarmos o Senhor em uma situação adversa dessa. Há pessoas negando a Jesus por tão pouco, Será que passariam por essas provações? Então, aleluia, realmente, a igreja de Jerusalém aqui nos traz um grande ensinamento, que se não tiver cheio do Espírito, não prevalece na provação. Glórias a Deus. Na quinta lição nós estudamos sobre uma igreja cheia do amor. Aleluia, que é o elo que mantém a unidade da igreja. Então, como é que se vê que uma igreja é cheia do amor? Quando ela se mantém na unidade. E a unidade, irmão, não quer dizer que nós temos que estar sempre juntos. Nós podemos não estar juntos fisicamente, mas estar unidos. Como os irmãos aqui estavam lá em Jerusalém, outros em Antioquia, outros em Samaria,
eles não estavam juntos fisicamente, mas estavam unidos pelo mesmo Espírito, unidos pela mesma doutrina, pela mesma fé. Então, isso é se manter unido e manifestar o amor de Deus na nossa vida. E nós aprendemos essa lição também, de número 5, que o amor ali não quer dizer que vai ser concordar com tudo na igreja, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, vai falar sobre o amor como o supremo dom. E ali vai dizer algumas características do amor: é sofredor, é benigno, o amor tudo suporta. E uma das expressões do amor ali é que o amor, ele não folga com a injustiça. Então, o fato da igreja ser uma igreja cheia de amor, não quer dizer que ela tem que concordar com a injustiça, com as coisas erradas. Ao contrário, se ela ama, ela realmente vai instruir ali pela palavra, vai exortar se for preciso, vai doutrinar se for preciso, realmente porque há amor sobre a igreja. Louvado seja o nosso Senhor. Então vejam, irmão, que durante esse trimestre nós aprendemos muitas coisas aqui na quarta-feira. O maior problema, irmão, da igreja atual não é a falta de oração nem de jejum. Porque há muitas igrejas aí que oram bastante, jejuam bastante, mas o atual problema é a distração. É a distração. Porque a pessoa pode orar, pode jejuar, vir no culto de doutrina, mas se ela ficar distraída, ela não vai absorver nada. E é isso que o diabo quer. Ele quer nos distrair com detalhes para que nós não recebemos a palavra e a revelação do Senhor. Os irmãos aqui testemunharam, pelo fato de eles não estarem distraídos, eles viram Deus na simplicidade. Aleluia! A irmã conseguiu ter uma lição ali no pé de amora. O outro irmão ali numa folha que caiu da árvore. Então, a importância de nós não ficarmos distraídos, porque Deus, ele pode falar conosco nos detalhes. Louvado o Senhor. E quanto mais concentrado nós ficarmos e atento àquilo que Deus quer falar, mais conteúdo tu vai ter na tua vida e mais fortalecido tu vai estar na presença do Senhor. E não vai ser um crente fraco, que cai em qualquer cilada, em qualquer adversidade, porque a palavra vai estar te fortalecendo na presença do Senhor. Na sexta lição, nós estudamos sobre, aleluia, não ser conveniente com a forma da mentira, Até essa lição foi o presbítero Márcio que deu, aonde fala ali sobre Ananias e Safira, Mentiram, deram lugar para o diabo encheu o coração deles, eles mentiram para o apóstolo, pensando que estavam mentindo para o homem, mas na verdade estavam mentindo para o Espírito Santo. Então, na lição de número 6, nós vimos uma igreja que não é conveniente com a mentira, com toda a forma de engano, porque a mentira, toda a forma de engano e mentira é pecado. Louvado seja o Senhor. E sabendo que há pecado no engano e há pecado na mentira, nós escolhemos andar na luz, escolhemos andar iluminado pela palavra do Senhor e não ser conveniente com a mentira. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia, até porque a Bíblia diz que aqueles que mentem e amam a mentira não entrarão no reino do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Na lição de número 7, aleluia, nós vimos que é uma igreja que não teme a perseguição, aleluia, que é inevitável. A perseguição para a igreja vai ser inevitável. Não tem como evitar a perseguição. Os nossos irmãos que antecederam foram perseguidos, os profetas foram perseguidos, a igreja primitiva foi perseguida, e não é a nossa vez que nós vamos ser livres da perseguição. Então a perseguição ela é inevitável para aqueles que querem servir ao Senhor. Mas a igreja de Jerusalém nos ensinou a não temer as perseguições
ali sabendo que Deus, Ele nos protege. É Deus que nos guarda em meio às perseguições. É Deus que nos fortalece, que nos anima, e nos dá ousadia debaixo de qualquer perseguição que vem contra nós. Na lição de número 8, nós vimos a igreja que enfrenta e resolve os seus problemas. Aleluia, na sabedoria e sujeição do Espírito Santo. Se nós olharmos esse trimestre, irmão, a igreja teve dois principais problemas, e um é o que nós vamos estudar na lição 13, que é um problema de natureza doutrinária, que foi uma questão de doutrina, e a outra foi de questão social, ali em Atos capítulo de número 6, aonde surgiu uma questão social entre os discípulos, o povo começou a crescer, e algumas viúvas dos gregos começaram a não ter assistência, e isso levou o povo de língua grega a murmurar do povo hebreu, porque as suas viúvas não estavam tendo assistência, e foi um problema social em que a igreja teve que ter sabedoria para resolver. Foram para a oração, foram para o jejum, e o Espírito Santo levou ali os apóstolos a levantar 7 homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo para cuidar então desse serviço, para que eles pudessem se dedicar à pregação da palavra e à oração. E entre esses foi levantado ali Estevão, que logo ali adiante serviu de mártir, aleluia, e através da morte de Estevão se abriu uma porta para o evangelho se espalhar pelas províncias, porque o povo se dispersou por causa da morte de Estevão, e aonde o povo foi pregando, foi anunciando, e a igreja foi crescendo, e muitos eram acrescentados ali na presença do Senhor. Então haverá problemas na igreja, no nosso dia também haverá problema de natureza social, vai haver problema de natureza doutrinária, mas nós temos que buscar em Deus a sabedoria para lidar com qualquer situação. Louvado seja o Senhor, para que a igreja possa continuar sendo vitoriosa no mundo espiritual. Porque Satanás, ele quer somente uma brecha, para estragar toda uma obra. Às vezes é um casamento, uma família, e assim também na igreja. Louvado seja o Senhor. Mas para isso o Senhor levantou homens e mulheres para dar lugar ao Espírito Santo, para tratar dessas situações. Glórias a Deus. Na lição de número 9, também foi estudado sobre a capacitação que se arrisca em enfrentar o mundo hostil. Então, a capacitação que a igreja recebeu ali no Pentecoste não foi somente para ter ousadia para pregar a palavra. Aquele revestimento não foi somente para testemunhar, aleluia, na cidade circunvizinha, mas serviu também de capacidade para que a igreja se arriscasse e enfrentar a hostilidade do mundo contra a pregação da palavra. Louvado seja o Senhor. Porque em todo lugar que será pregada a palavra, irmãos, terá uma resistência. Hoje, quem sabe, na nossa vida, em pouca proporção, porque nós vamos, quem sabe, para um beco, para um valado, e podemos ser afrontados por alguém. Alguém que dê lugar para o inimigo, e para nós suportarmos isto, ali nós temos que estar capacitados pelo Espírito Santo. O mundo espiritual, ele é real, e ele não pode ser hostilizado. Ele não pode ser vulnerizado, porque Satanás, ele é um ser inteligente, ele tem as suas estratégias, ele sabe como agir. Louvado seja. Para nós suportar essa situação, nós temos que buscar em Deus capacitação espiritual. Quantas vezes lá na DIC nós saímos evangelizar nas casas, e pessoas não preparadas, saíram com nós, pessoas que não buscaram revestimento, e na volta aquelas pessoas
eram possessas por demônio, né? Houve mais do que uma ou duas situações de quando nós voltávamos para casa, ter que orar pelo irmão que foi com nós, porque o diabo pegou ele e pegou o corpo dele e a mente dele. Então veja que para enfrentar a hostilidade do mundo, temos que estar capacitados por Deus para se arriscar e enfrentar todo esse mundo hostil contra a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Porque senão, irmão, o diabo acaba destruindo a nossa fé, a nossa estrutura e vai trazendo um grande estrago na nossa vida espiritual. Por isso nós temos que andar conforme Deus nos leva. A Bíblia diz que ninguém saiba mais do que convém, né? Ali é para nós buscarmos em Deus fortalecimento. Eu me lembro que tinha um jovem muito ousado, mas não se colocava como era para ser. Então ele ia no vácuo ali dos outros, né? Queria ser também e acabava não fazendo a parte dele. E uma dessa ele foi escalado para pregar lá na Fruei. Era uma congregação que tinha quase lá na Fruei, lá perto das cocheiras lá, perto do chiqueirão lá que tinha, né? Era bem lá no fundo mesmo. E ele foi lá pregar e depois ele voltou todo ousado, né? Falando para nós, testemunhando, eu preguei lá, com ousadia, como se o diabo estivesse na minha frente, assim, eu dando na cara dele. Tudo bem. Daqui meia hora, eu me lembro até hoje, eu estava almoçando na casa do pai do Josiel. Não levou meia hora, ele foi para casa, chamaram nós apavorado, porque ele estava no chão, né? O diabo estava ali matando ele, oprimido ali naquela situação. Então veja bem que o mundo espiritual é verdadeiro. E a igreja, para enfrentar esse mundo hostil, esse mundo contrário, foi só debaixo da capacitação do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, aleluia, o Senhor ele nos ensina a lutar legitimamente no lugar certo, que é no lugar espiritual, e não pela nossa força, do nosso braço, pelas nossas condições físicas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a igreja busca em Deus, jejua, ora, com certeza terá vitória e não precisa temer de enfrentar, aleluia, de se arriscar, porque ela vai ter certeza que Deus está com ela. Vai ter certeza que Deus vai estar sobre ela, guardando e revestindo com todo o poder. Aleluia. Na lição de número 10, nós vimos sobre a igreja se expandindo, aleluia, rompendo o seu limite. Glórias a Deus. Aleluia. A igreja que venceu o seu limite. Então, até no entanto, aqui na lição 10, a igreja ela tinha se apropriado da promessa, tinha recebido a promessa, a manifestação do Espírito Santo, o revestimento, mas ela ainda estava dentro do seu quadradinho ali, dentro de Jerusalém. Ela ainda não tinha rompido, aleluia, os seus muros, ela ainda não tinha rompido o seu limite, ainda não estava como o Senhor queria, porque o Senhor não nos revestiu para nós ficarmos enquadrados numa situação, não. A Bíblia diz que o poder do Espírito Santo que viria sobre nós é para nós anunciar a palavra tanto em Jerusalém, Judeia, Cafarnaum, Samaria, cidades circunvizinhas. Então a igreja até esse momento, ela não estava vivendo num todo aquilo que Deus queria. Mas a partir desse momento, a igreja, ela, louvado seja o Senhor, ela se expandiu. Ela saiu para fora, aleluia, da sua cerca de Jerusalém. E começaram então a alcançar povos, aleluia, que muitos judeus achavam que a salvação não era para eles, o povo gentil, o povo de outras etnias, aleluia, mas através desta expansão, mesmo que foi por uma perseguição, mas Deus tem a sua maneira de fazer,
ir fazer ao Senhor. Deus usou uma estratégia com Jonas, usou uma estratégia com vários homens de Deus para que fosse, né? E aqui, através da morte de Estevão, veio uma perseguição, a igreja se espalhou, né? Muitos judeus saíram para fora, para outras cidades, e ali foram levando a palavra, e a igreja expandiu. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E uma delas, foi quando foram para a casa do gentil Cornélio, que foi a lição de número 11, aonde ali então foi fundado uma igreja hebreia, uma igreja pelos hebreus, na casa de um gentil, que foi o Cornélio, mostrando que o Senhor não faz acepção de pessoa. Às vezes a pessoa pode pensar, não, a salvação é só para mim. Aquele ali não merece, aquele lá não merece. Quem é que merecia, né? Nenhum de nós merecia. E no começo, os crentes judaizantes que saíram do judaísmo e aceitaram o cristianismo, eles tinham muita dificuldade de se desprender ali, e achar que outros povos poderiam ser alcançados também. Isso aí é natural, irmão. Quando alguém vive muito tempo em uma religião, ela tem essa dificuldade de fazer essa transição. Ela vem, mas traz alguns vestígios junto, algumas observações. É como tu ganhar, por exemplo, um católico, extremamente católico. Ele vai ter dificuldade de deixar de buscar Deus por Maria, vai deixar de adorar o santo, vai ter essa dificuldade. E no princípio, alguns judeus tiveram essa dificuldade, houve discussão entre eles, do que era certo, do que não era certo, aleluia. Mas o Espírito Santo ali foi agindo, foi ajeitando as coisas, houve várias reuniões ministeriais para se tratar e receber ali uma direção da parte do Senhor, aleluia, prevalecendo a vontade do Senhor e a palavra de Deus. E aqui eles alcançaram então a casa de Cornélio, onde existiu ali também o princípio de uma obra. Os irmãos sabem que bem no meio da perseguição, aleluia, as igrejas, os templos eles foram distintos. E as igrejas, elas prevaleceram através de igrejas chamadas satélites. Então, nas casas, existia culto ali numa casa, numa outra casa, e foi chamado então igrejas satélites, aonde prevaleceu o evangelho debaixo da perseguição. Louvado seja o Senhor. Então sempre vai ter uma maneira de se adorar a Deus, mesmo querendo ou não querendo, o mundo, os servos de Deus vão adorar o Senhor. Eu me lembro de uma parente do pastor Sérgio, que ela aceitou a Cristo, e o marido dela era totalmente contra, Então começou a perseguir ela, o próprio marido começou a perseguir ela, cortou os cartões de crédito, não deixava ela ir no culto de Santa Ceia, e ela tinha que ali se manter camuflada. Às vezes ia, quando ele não via, os irmãos iam lá, levavam a ceia para ela quando ele não estava. Mas, aleluia, quando alguém quer servir a Deus, irmão, nada pode impedir. Louvado seja Deus. Se a pessoa realmente ela quer Cristo, não há desculpa, não há impedimento. Louvado seja o Senhor. Deus sempre vai dar um jeito para aqueles que querem servir ao Senhor. Então, mesmo debaixo da perseguição, a igreja sobreviveu ali nos lares, nas casas, louvado pela fé dos nossos irmãos que honraram a palavra do Senhor. Glórias a Deus. E aqui na lição de número 12, aleluia, nós vimos uma igreja que ela pegou a característica de uma igreja missionária. Então, até no entanto, ela estava ali dentro de Jerusalém, pregando para judeus, mas quando elas romperam a barreira, elas pegaram então uma característica missionária, que foi a lição de número 12, aonde eles foram lá para o território de Roma, dentro do Império de Roma, aleluia, na cidade de Samaria, ali na cidade, uma cidade da Síria, dentro do Império Romano, aonde foi então fundado a igreja em Antioquia.
E muitos daqueles que ajudaram a fundar a igreja de Antioquia eram crentes anônimos. Não eram crentes que tinham título de apóstolo, presbítero, diácono, não, eram crentes que estavam dispostos simplesmente em fazer a obra do Senhor. E ali então surgiu uma igreja dando característica missionária para a igreja de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Alcançar um povo, aleluia, que não tinham raiz judaica. Eram gentios que eram diferentes dos judeus, que vieram do judaísmo. Agora um povo que não adiantava tu falar para eles de sacrifício, de lei, tinha que falar de Jesus, do Salvador. Então, uma mensagem estratégica para aquele povo ali, e o Senhor usou os apóstolos e discípulos e ganharam aquele povo ali para o Senhor. Mas foi nesse momento, irmão, que surgiu então um problema doutrinário, que é a lição de número 13 que nós estamos estudando. Aleluia. O problema social foi resolvido lá. Pedro resolveu lá, os apóstolos levantaram os diáconos ali para suprir a necessidade. E agora então surgiu um problema doutrinário. Aleluia. Por quê? Porque alguns fariseus, alguns judaizantes se converteram, e eles achavam que para aqueles crentes de Antioquia ser salvo, eles tinham que observar a lei e também tinham que cumprir com a circuncisão. E a circuncisão foi um problema lá atrás que Pedro e Paulo também tiveram que ajustar a situação ali, porque Pedro achava que precisava, Paulo dizia que não, e foi ajustado, mas surgiu agora novamente esse problema para a igreja resolver. Ali porque eram pessoas novas, era um povo novo, que estava lidando com a situação. Então esses fariseus, esses judeus que se converteram, os irmãos sabem que os fariseus, Paulo, ele era fariseu, extremamente zeloso pela lei judaica. Então todo fariseu, ele tem aquele extremismo em zelar pela lei do Senhor. Pela lei lá que já foi cumprida em Cristo, a questão da lei cerimonial, lei civil, e também tem a lei moral. E aqui esses novos agora, judaizantes que se converteram, começaram a exigir que, para que aqueles crentes fossem aceitos, eles tinham que passar pela circuncisão. Aleluia. E a circuncisão, os irmãos sabem que é um ritual do corpo do homem, Aleluia, que faz uma operação ali, no seu órgão genital, tira ali uma pelezinha, tipo de uma operação, e fica ali como uma marca de circuncisão. Só que agora, depois que Jesus cumpriu a lei, a circuncisão tornou desnecessária. Agora, aqueles que aceitaram a Cristo pela fé, não precisam mais ser circuncidados no corpo. Agora nós somos circuncidados no coração. Através da palavra de Deus, houve uma operação no nosso coração. Nosso coração tem a marca de Cristo, a palavra. Louvado então passou a não ter mais necessidade. Mas houve esse problema para ser resolvido. Louvado seja o Senhor. Então veja aqui, aparentemente um probleminha, um probleminha de acordo. É lícito ou não é lícito observar essa questão? E olha que Paulo chegou ali com uma carta, testemunhando o que Deus tinha feito no povo gentil, grandes sinais, o Espírito Santo se manifestou, batizou aqueles que aceitavam Cristo, sem ter necessidade de circuncisão. Mas como havia esses crentes ali, eles exigiram. Então teve que haver um grande movimento ministerial para tratar de uma questãozinha. Louvado seja o Senhor. Uma questão que levou Paulo e Barnabé a Jerusalém a fazer um grande concílio, uma grande reunião com os apóstolos para poder chegar a uma conclusão, aleluia, direcionada pelo Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Então, por que eles tiveram êxito nessa situação? Poderia ali haver um embate entre os judaizantes, os gentios, e trazer uma grande confusão para a igreja. Mas quando eles agiram de maneira certa, o Espírito Santo cooperou com eles
e o problema foi resolvido. Então, o que essa lição traz para nós, irmão? Os problemas vai ser inevitável. Nós, como igreja, hoje, nós vamos ter problemas doutrinários, nós vamos ter problemas sociais, mas a questão é como nós vamos resolver essa situação. Aliás, vamos resolver ou vamos criar mais problema tentando resolver essas questões? E a igreja de Jerusalém nos traz uma grande lição. Por que eles tiveram êxito? Aleluia! Porque eles trataram de maneira certa, de maneira correta. Paulo, sendo apóstolo, ele não usou dessa ousadia e tomaram uma decisão isolada, somente ele e Bernabé. Eles recorreram ao concílio, recorreram aos apóstolos, recorreram ao ministério, para que juntos eles pudessem tomar uma decisão acertada na presença do Senhor. Foi quando Paulo e Bernabé subiram a Jerusalém, e trataram desse assunto. Então, nós devemos tratar de maneira certa e não de qualquer maneira, Então, o problema vai ter, mas nós temos que ter o cuidado de não tratar o problema de qualquer maneira. Temos que ter paciência, ter cuidado, e tudo vai ser resolvido na presença do Senhor. Uma outra coisa, irmão, eles trataram no lugar certo. Aleluia, isso aqui traz uma grande lição para nós, que o problema doutrinário, quando surgir entre nós, não é para ser tratado em qualquer lugar. Problema não é para ser tratado no pátio da igreja, nos cantos da igreja, não é para ser tratado nos corredores da igreja, é para ser tratado no lugar certo. Precisa tratar uma situação doutrinária, vamos fazer uma reunião, vamos buscar uma direção de Deus, para que aquele problema possa ser tratado no lugar certo e ter um grande resultado para a igreja. Até porque, irmão, se nós tratarmos o problema em qualquer lugar, vai ter aqueles que são novos na fé, vai ter aqueles que estão chegando no ministério, vai ter aqueles que são fracos na fé, vai ter os novos convertidos que podem se escandalizar por estar ouvindo aquela situação ali. Então os apóstolos foram sábios, eles não trataram no meio do povo, eles se isolaram, num concílio, numa reunião, e trataram da situação no lugar certo. Aleluia! Então aqui tem 3 coisas importantes para nós observar: tratar de maneira certa, no lugar certo e com as pessoas certas. Então o problema doutrinário não se trata com qualquer pessoa. Existem as pessoas responsáveis para tratar dos problemas doutrinários. E aqui nesse caso da igreja de Jerusalém eram os apóstolos, eram os homens de Deus que estavam na frente do trabalho. Porque nós não podemos, irmão, querer fazer aquilo que não é para nós. Por exemplo, o pastor Jefferson, fazendo um exemplo aqui entre nós, o pastor Jefferson ele tem as suas responsabilidades pastoral. Eu sou membro comum. Eu não posso me incomodar, porque se o pastor Jefferson negligenciar naquilo que está na responsabilidade dele, Deus ele não vai cobrar de mim, Deus vai cobrar dele, é compromisso dele. Para que eu vou estar me inquietando por algo que é para ele resolver? Louvado seja o Senhor. Ou me incomodar porque alguém não está vivendo, por exemplo. Às vezes a gente se incomoda porque alguém não está disposto a obedecer a doutrina. E a pessoa fica incomodada, fica inquieta, como se obedecesse a doutrina só porque o outro obedece. Não, nós temos que obedecer por amor. Por exemplo, se eu obedeço os princípios bíblicos da doutrina, independente do pastor Gerson obedecer ou não, eu estou tranquilo. Eu estou obedecendo por amor. Eu não estou obedecendo porque o pastor Gerson tem que obedecer também. Se ele não quiser obedecer, vai ser um problema dele com Deus. Eu estou obedecendo por amor. Porque no momento que eu me incomodo com o outro que não está obedecendo, é como se aquilo fosse um julgo para mim. Mas eu tenho que fazer, o outro também tem que obedecer. Eu não posso pintar o cabelo, então o fulano também não pode. É contigo e com Deus, é comigo e com Deus. Nós temos que ter esse princípio de obediência voluntária à palavra de Deus. Então, a doutrina, problemas doutrinários, tem que ser tratado de maneira certa, no lugar certo e por pessoa certa.
Qualquer problema doutrinário dos membros da igreja, procure as pessoas certas para tratar. Não fica tratando com qualquer um, porque tu pode pegar um fraco na fé e fazer aquele pequenino tropeçar e tu vai ter que dar conta daquela alma ali que se escandalizou por causa da situação. Louvado seja o Senhor. E aqui a igreja de Jerusalém tiveram um grande êxito nessa questão da circuncisão. Alguns achavam que era preciso manter, outros achavam que não era mais necessário. E pela palavra, pela direção do Espírito Santo, eles chegaram na conclusão, então, que eles não colocariam outra ordenância a não ser aquelas ali que era para não comer comida sacrificada a ídolo, também não, aqui diz assim, das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Então, a conclusão da reunião foi esta, que não seria imposto algo além do que esses cuidados aqui para aqueles novos convertidos lá do povo gentil. Aleluia. E a igreja, irmão, nós temos que entender, pela lição aqui nos traz, eu não estou lendo os textos aqui, mas os irmãos depois podem examinar. Aleluia. Vai mostrar que a igreja ela é um organismo vivo. Existe a parte do organismo, que tem vida, e a parte do organismo que é a organização. Então, como organismo vivo, nós vimos lá em 1 Coríntios 12, que porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo. Então aqui nós vimos a igreja como organismo. O que eu falei aqui? Que nós podemos estar unidos sem estar no mesmo lugar. Então todas as pessoas no mundo, não somente aqui no ministério, mas todas as pessoas no mundo que estão em Cristo como membro, elas fazem parte do organismo vivo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então Cristo como um corpo, ele tem vários membros que formam esse corpo espiritual. Então esse é o organismo, a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, todos eles eram um organismo vivo em Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que todos nós fomos batizados no Espírito. E esse todo batizado no Espírito não é um ato cerimonial, mas é a união de todos os cristãos, sem a acepção pelo Espírito Santo, no corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Pela mesma fonte, sendo colocado da mesma fonte de graça e poder. Então, quando nós somos organismos, estamos no corpo de Cristo, todos nós estamos colocados na mesma fonte de poder e graça. Louvado seja o Senhor. A mesma graça que a irmã ela merece, eu também mereço. A mesma fonte de poder que me sustenta vai sustentar os demais irmãos nossos na face da terra. Então não é motivo para ninguém se gloriar, eu sou mais poderoso, eu sou mais gracioso. Não. Todos nós, como organismo, estamos ligados na mesma fonte que é Cristo. Aí existe a organização, louvado seja o Senhor desse organismo, aleluia, que é um lugar físico organizado por liderados, organizado e liderado por pessoas sujeitas ao Espírito Santo. Então vai existir a organização do organismo. E quem é a organização? Somos nós. São pessoas, aleluia, que o Senhor levanta para liderar, aleluia, através da sujeição, aleluia, do Espírito Santo. E o organismo recorreu à organização, para resolver a situação que surgiu ali entre o povo de Israel. Louvado seja o Senhor. E essa organização, irmão, ali que é levantada por Deus, ela tem que ser respeitada e aceita, como foi também pela igreja primitiva, pela igreja de Jerusalém, que de maneira
hierarquicamente, né, estabelecida por Deus. Então, esta organização, que é organizada, liderada por pessoas que se sujeitam ao Espírito Santo, ela tem uma hierarquia. E essa hierarquia, ela foi estabelecida por Deus. Existia lá em Jerusalém os apóstolos, né, os presbíteros, os pastores, e a igreja recorreu então a esta hierarquia para resolver a situação. E nós sabemos que nessa hierarquia, o cabeça é Jesus. O que comanda toda a situação da igreja sempre vai ser Jesus. O lugar da cabeça, o Senhor não dá para ninguém. Nós podemos fazer parte do corpo, mas a cabeça é o Senhor Jesus. Ele é o mentor. É dele que sai a sabedoria. Aleluia. E nessa hierarquia, irmão, existem os apóstolos. Claro que no nosso dia a gente não usa mais esse título do apóstolo, porque apóstolo é considerado aqueles que andaram com Cristo, né, viram ali o Senhor, tiveram testemunho. Então, no nosso tempo, nós não usamos mais o título na hierarquia de apóstolo, mas os apóstolos são os fundadores e implantadores de igreja. Então, dentro dessa organização, existe uma hierarquia. Existem aqueles que são os fundadores, os que implantam as igrejas, para que depois o corpo, os membros possam congregar em Cristo Jesus. Aleluia. Pastores são os líderes que cuidam, amam e guardam, amam, aleluia, louvado seja o Senhor, e guardam o rebanho de Deus, guiam o rebanho de Deus, cuidando das suas ovelhas. Então o pastor, ele está dentro dessa hierarquia. Ele é um líder que cuida, ama, zela, procura guiar o rebanho pela palavra, cuidando das ovelhas, não maltratando, não ferindo, porque a Bíblia diz que quando o Senhor vier buscar os seus servos maltratando, os seus conservos, vai ter um duro juízo sobre aquela pessoa. Então está sobre os cuidados dos pastores. É uma grande responsabilidade de amar o rebanho, zelar pelo rebanho. E existe os presbíteros. Os presbíteros também eram chamados de bispo, que são como supervisores que auxiliam o pastoreio. Então o presbítero, ele é um supervisor que está bem próximo ao pastor, supervisionando, ajudando. Em muitas situações, quando a igreja se expandiu, eram estabelecidos presbíteros, idôneos para ensinar o povo e para cuidar ali das igrejas. Então existe essa hierarquia dada pelo Senhor para que as questões da igreja elas sejam observadas e respeitadas. A Bíblia até diz que se alguém tem alguma acusação contra um obreiro, um presbítero, tem que ter 2 ou 3 testemunhos. Hoje qualquer um sai acusando, falando do obreiro, sem temor nenhum. Mas diante de Deus, se tiver alguma questão contra um obreiro, tem que ter 2 ou 3 testemunhas para levar essa acusação adiante. Louvado seja o Senhor. E tudo isso continua valendo, no reino de Deus. Dentro dessa hierarquia também existe o evangelista. Os evangelistas são aqueles que pregam o evangelho para atrair pessoas para Cristo. Então, o evangelista é aquela pessoa que é um instrumento evangelístico. Ele vai pregar cruzadas de avivamento, vai levar almas a se decidir para Cristo, para que os pastores possam também pastorear aquelas almas. Veja que é uma engrenagem, É uma engrenagem. Um trabalho coopera com o outro. O trabalho do diácono, aliviar o fardo dos pastores, os evangelistas ajudam a ganhar almas, para que os pastores possam ensinar, possam doutrinar. E assim a obra de Deus ela vai sendo abençoada se cada um de nós estiver no lugar certo no corpo de Cristo. Veja que se o menguinho, irmão, ele não tem a responsabilidade do nariz, por exemplo. Eu não posso exigir a responsabilidade do dedo menguinho do meu nariz. Cada membro no seu lugar com a sua responsabilidade e com a sua função. E Deus ele não vai cobrar do meu nariz a irresponsabilidade do meu menguinho. E assim é no corpo de Cristo. Nós estamos no corpo com membros
E cada um Deus colocou conforme ele achou necessário para aquela função ser, aleluia, adequadamente resolvida e edificada a igreja do Senhor. Existe também o mestre, aleluia, que ensinam, instruem os fiéis na doutrina de Deus. Por isso que quando alguém é chamado para ser mestre, para ensinar a palavra, escola bíblica legal, não é vir aqui contar conto de carrochinha. Passa o mês todo com a revista, não estuda, não se aprofunda e vem aqui contar situação do seu dia a dia, historinha, não. Mestre tem que se dedicar a ensinar, instruir os fiéis na doutrina de Deus. É ensinar a palavra, é aplicar a palavra do Senhor, aproveitar a oportunidade que está sendo dada. Então tem que saber para quem foi chamado e se dedicar para aquilo que foi chamado na presença do Senhor, e nessa hierarquia dada por Deus. E existe também o diaconato. O diaconato envolve a diaconisa, envolve os auxiliares, os serviçais, que eles foram levantados para realizar tarefas de serviço prático e espiritual que auxiliam a igreja. Então são os garçons que servem a mesa, que estão ali para servir e auxiliar. Se for preciso fazer algo prático, físico, o diaconato está ali. É preciso assistência espiritual, o diaconato está ali. Faltou um pastor para dirigir o culto, está o diácono ali. Ele é a pessoa que está à frente do trabalho naquele momento para conduzir o culto. Porque se a pessoa foi chamada, irmão, para fazer obra, tem que ter capacidade de fazer o culto, pelo menos. Não é possível que um obreiro não vai conseguir dirigir um culto, desenvolver um culto na presença do Senhor. Tem que ter esse dinamismo, tem que ter essa voluntariedade. Louvado seja o Senhor, porque foi para isso que ele foi chamado. Para auxiliar na questão física, mas também está pronto para estar na brecha espiritualmente. Louvado seja o Senhor. Auxiliar o corpo de Cristo. Agora, inverter esses valores seria um erro fatal na nossa vida. Então, nós temos que ter muito cuidado, saber qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, para que nós somos chamados, para não inverter essas questões. Porque se nós invertermos, irmão, ali nós podemos pagar caro até com o nosso ministério, com a nossa chamada. Louvado seja o Senhor. Então, inverter os fatos ocorre em um sério erro ali da nossa parte. Vamos para 2 exemplos aqui antes de terminar, que eu não quero avançar muito ali. Tem algumas coisas aqui ainda. Mas o primeiro exemplo foi de Saul. Saul, ele foi levantado para ser rei perpetuamente. Deus tinha confirmado perpetuamente o reinado dele. Mas quando ele voltou de uma batalha, eles tinham combinado que era para esperar Samuel para fazer o sacrifício. Quem que era responsável pelo sacrifício? Samuel. Mas Saul era rei. Será que Saul também não tinha autoridade? E Deus, ele proporcionalmente fez com que Samuel se atrasasse no certo dia. E Saul resolveu então tomar frente. Já que Samuel não apareceu, está demorando para resolver a situação, então eu mesmo vou fazer. Não é assim que algumas pessoas pensam, o pastor está demorando para resolver o problema, então eu vou tomar frente, eu vou fazer. Eu também tenho direito de resolver. Foi o que Saul fez. Saul achou que ele teria também poder para fazer o sacrifício, e foi e fez o sacrifício. Quando Samuel chegou, Deus já usou Samuel para repreender e reprovar o reinado dele. Por causa da desobediência de fazer um sacrifício. Mas é uma coisinha e nada. Mas não era para ele fazer. Mesmo ele sendo rei, não era para ele fazer. Era para Samuel fazer o sacrifício. Então tem coisa que é para os pastores fazer. Por mais que aos olhos de alguém os pastores estão demorando, aleluia, é a responsabilidade do pastor. Não precisa te expor, não precisa... quem sabe arriscar a tua chamada, ser reprovado por Deus, porque quer fazer algo que tu acha que está demorando para realizar. Se o pastor não fizer, vai ser problema dele com Deus. Ora por ele, se conseguir suportar, congregar com ele, congrega com ele, se não, congrega em outro lugar.
vai achar os mesmos problemas. Vai para qualquer ministério, vai achar os mesmos problemas. Vai achar homens falhos, homens que não são perfeitos, mas que estão procurando fazer a obra de Deus corretamente. Então, por mais que parece tardio, não tome a frente. Espera em Deus, que Deus vai dar uma solução. E Saul aqui sacrificou o seu reinado, foi reprovado por Deus por causa de tomar uma frente que não era para ele. E trouxe sérias consequências, para a sua vida. A outra questão, irmão, aleluia, é de Moisés. Mas antes de entrar aqui na questão de Moisés, nós vimos que Saul, ele agiu impacientemente, desesperado, como rei ele achou que poderia, e acabou desobedecendo a ordem divina, e agiu por impulso, no lugar da fé, aleluia, louvado seja o Senhor. Então, no lugar de ter fé, ele agiu no impulso, achando que poderia realizar aquela situação. Foi repreendido e informado a perda do seu reino. Aleluia. Então, se acontecesse isso lá na igreja de Antioquia, quem sabe muitos teriam sido reprovados. Mas eles recorreram ao concílio, no lugar certo para resolver a situação, para quem devia a responsabilidade da situação. Aleluia. A segunda questão, irmão, nós encontramos na vida de Moisés. Moisés era o homem considerado mais calmo naquele momento na terra por Deus, mas ele não era perfeito, ele tinha o seu defeito. Mas nós vimos que Miriam e Arão, seus irmãos, eles questionaram a liderança. Então veja bem, mas foi apenas um questionamento. Eles apenas questionaram a liderança de Moisés. Louvado seja o Senhor. Achando que Deus não usa só Moisés, Deus também pode me usar a mim. Acabaram questionando a liderança de Moisés e o casamento de Moisés, porque Moisés estava casado com uma Antioquia. Aí louvado seja o Senhor. E uma mulher cuxita, a Bíblia fala, que era originária de Cush, uma antiga região da África e conhecida também como Etiópia, e que era da raça negra. Então aqui houve um questionamento sobre a liderança e sobre o casamento de Moisés. E rapidamente, Miriam, ela acabou agindo por ciúme e por inveja. Esse era o foco da ação deles. Pode até ter havido um problema racial ali, quem sabe, porque a mulher cuxia era negra, mas, aleluia, o foco ali de Miriam e de Arão era a inveja e o ciúme do seu irmão, ali no seu ministério. E por esse questionamento, ela acabou, pegando uma lepra ali, e Deus, ele disciplinou ela por 7 dias. Porque se fosse por Moisés e Arão, eles intercederam por Miriam, para que Deus não fizesse aquilo. Mas Deus disse, não, ela vai ficar 7 dias afastada, e enquanto não ficar esses 7 dias, ela não vai ser recolhida novamente. Passou os 7 dias, os 3 irmãos se reconciliaram e aprenderam uma grande lição, entre eles mesmo ali. Então são coisas que às vezes não é levado em conta, mas é apenas um questionamento, Mas temos que cuidar naquilo que nós questionamos, na presença do Senhor. Aleluia. E ali quando Deus se manifestou diante da situação, Deus desceu numa coluna de nuvem, ele próprio, para resolver o problema, e mandou que ele saísse fora da tenda, da congregação. Vem para cá que eu vou ter uma conversinha com vocês 3, vamos resolver esse problema, aleluia. E se houver profeta entre vocês, eu vou falar para eles por sonho ou por visão. Deus falou para eles. Mas com Moisés não é assim. Moisés eu falo de boca a boca. Não falo por figura. Eu falo ali direto com ele. Então não é que Deus não usava. Deus podia usar Miriam como profeta, mas eles queriam ser usados como Moisés. Então nós temos que entender, irmão, que os mistérios de Deus ele pode usar alguém no rodopiar. Deus pode usar alguém no mistério, como pode usar alguém na concentração. Alguém que está concentrado ali com Deus. São maneiras diferentes. O problema que Miriam e Arão foi querer ser usado que nem o outro. Questionaram ali a liderança. Não,
Mas não é só por fulano que Deus fala. Ele também fala por nós. Então, o próprio Deus veio e resolveu a situação. Louvado seja o Senhor. Com Moisés de boca a boca, louvado seja o Senhor, não de vista e não de figura. Aleluia. Então tem coisas, irmão, que Deus ele resolve diretamente, né? Quando é uma questão assim mais espiritual, mais ministerialmente, é com Deus. É Ele que vai resolver a situação. Não cabe a nós ficar questionando, duvidando. Aleluia. Quem somos nós para questionar com o Criador? E existem outras questões que Deus vai usar o homem. Vai usar os ministros, vai usar os pastores, como usou em Jerusalém para resolver a situação. Glórias a Deus. Então que essa lição, irmão, ela possa ser carregada por nós pela vida toda. Que nós possamos observar isso aqui. Isso aqui não é uma indireta para ninguém, é no geral, né? É a lição que trouxe esse ensinamento, né? Não foi lá o pastor Aldo que inventou o ensinamento, não. É da lição, né? Bem apropriado para nós aqui, aleluia, para todos nós observarmos essa palavra aqui. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Se nós agirmos corretamente, de maneira correta, com as pessoas certas, a igreja vai ser edificada. Foi para isso que Deus levantou os obreiros. Deus levantou pastores, presbíteros, evangelistas, para que a igreja seja edificada através do seu ministério. Aleluia. E com certeza, irmão, Deus está no nosso meio. Deus está abençoando o nosso ministério, está abençoando a nossa igreja. Vamos ter todo cuidado para conduzir esse povo, né? Se tiver que tratar alguma coisa, vai ser tratado dentro do tempo de Deus. Aleluia. Eu vejo que tem pessoas que não se envolvem no nome de Deus. Tem pessoas que ficam isoladas, elas não participam do que Deus está fazendo. Até esse dia eu falei para a irmã Cladir, né? Eu disse assim, tem gente no nosso ministério que só sabe as coisas porque eu coloco no grupo, né? Porque eu coloco no grupo ali que veio alma congregar com nós, tem alma se batizando. Porque se eu não colocar no grupo, eles não ficam sabendo de nada, só ficam sabendo de problemas, de confusão. Mas aquilo que Deus está fazendo, não vê, só vê quem participa, só vê quem se envolve. E quem se envolve, irmão, vai pesar isso aí. Vai pesar que vale a pena nós olharmos para aquilo que Deus está fazendo. Os problemas são coisas que podem ser resolvidas. Pode ser direcionado por Deus uma solução. Mas olha o que Deus está fazendo. Deus está salvando almas. Batizamos ali o irmão Paulo, que coisa tremenda. Eu estou louco para ouvir o testemunho dele, mas ele está se segurando, né? Ele disse que quer dar um testemunho quando a Yasmin estiver presente, porque a Yasmin faz parte do testemunho dele. Mas Deus fez uma grande obra. Eu estava vendo ali o vídeo do batismo e vendo lá, nós batizando alguém que foi arrancado das mãos da pombagira, né? E muitos não dão importância para isso. Apenas um batismo na Duname, mais um. Mas olha a grande obra que Deus está fazendo. Uma alma arrancada das mãos de Satanás agora, cumprindo a palavra do Senhor, sendo batizado nas águas, dando testemunho que o Evangelho ainda funciona no nosso dia e vai continuar funcionando. Então que Deus possa nos abençoar. Vamos nos ajudar uns outros, vamos procurar ser compreensivos, ser paciente, e tudo vai se encaixar e Deus vai continuar abençoando essa obra em nome de Jesus. Então passo aqui para o pastor Jéssica, que está dirigindo o culto, vai finalizar conforme Deus direcionar em nome de Jesus, e agradeço pela oportunidade. Os irmãos olhem por mim, irmão, que eu tive um problema mecânica do carro, como qualquer grupo. É um problema que para mim é impossível, né? Por causa que é um custo bastante alto, né? Não é pouca coisa, vai ter que fazer todo o motor ali, então vai em uma volta dos R$4.000. E no momento eu não estou bem assim para assumir esse problema, mas eu creio que Deus vai nos dar vitória. Eu preciso do carro, para o meu lazer ali, para o meu comércio, para a igreja. E os irmãos olhem para que Deus possa dar uma solução aí, já que a irmã Valir viu prata e ouro sobre a minha cabeça, né? Então, que Deus possa nos abençoar
Eu falei com a irmã Ramiro que existem pessoas que têm esse mistério, né? Eu acho que era o irmão Sidney, que ele via algo sobre a cabeça da pessoa e era uma confirmação do que Deus estava revelando para ele. Então aquilo ali ficou uma questão pessoal ali que Deus confirmava sempre a revelação. Quem sabe se Deus não deu esse mistério para a nossa irmã, né? Louvado o Senhor. Como ousadia aí de saber que aquilo ali realmente, né, está sendo de Deus. Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus? Vocês perceberam como é importante dar tempo para a mensagem? Eu me alimentei bem hoje aqui. Com certeza eu vou ir para casa com meu cesto cheio e vou compartilhar com os meus em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos se colocar em pé, em nome de Jesus. Eu não posso ser reprovado que eu fui pregado ontem. Então, aquele que quer uma oração, vem aqui na frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Analisando essa pregação, esse ensino, eu pude perceber como é importante a nossa qualificação para o momento. Como é importante a nossa maturidade espiritual e crescimento. Porque nós vamos enfrentar grandes desafios na vida. E nós temos que ter um temperamento preparado para receber tanto a exortação como a consolação. Porque tudo faz parte. Quem entendeu, diga amém. Amém, igreja? Acho que só para mim entendeu. De alguns irmãos aqui. Mas ainda bem que está sendo gravado. Fiquei sabendo que a irmã Nadir está de aniversário. A senhora está de aniversário? Está ganhando um presente. Mais um ano de vida é um presente. Nós vamos estar orando pela senhora. Passa aqui, irmão Jesus. Deus dá glória, aleluia. O Ministério dos Lames não canta parabéns porque nós não queremos que os bens paguem. Mas nós oramos para que Deus mande a bênção. Né? Vamos orar pela serva de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou, Deus, por este ensinamento. Graças te dou, Jeová, por tudo. Lebetere cantos meneclouvias nerga balassúria. Aleluia. Tu me cantos meneclouvi nargia. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão, dá saúde para a tua filha, guarda ela do mal, protege e acrescenta a tua graça, dê sabedoria e capacitação para realizar a tua obra. Também, Deus, alcança para ela algo para alegrar o seu coração no seu dia. Abençoa a sua família. E como presente, Deus, eu te peço, manda respostas de orações sobre a vida dela. Lehai Shendele Maneira. E coloca dentro da tua filha uma unção especial, algo mais forte da tua parte, que já está descendo na tua filha por fé. Deus, muito obrigado por tudo. E todos que estão aqui, ó Pai, na frente do altar, diante de mim, na tua presença, Pai, derrama a bênção do Senhor e nos capacita melhor para a tua obra, e que possamos, ó Deus eterno, sermos mais frutíferos e qualificados para o teu reino, e que as almas possam ter proveito daquilo que vai ouvir da nossa parte, da tua presença. Deus tremendo, dê saúde para a tua igreja, sabedoria, inteligência, conhecimento, amor, justiça, paz, equilíbrio e muita alegria para adorar a Deus. E como gratidão, Deus, a Ti, que possamos ser melhores, que possamos ser bons, que possamos ser frutíferos e cura toda alergia também no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a igreja em nome do Senhor.